Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu sou André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Voltando aqui dos nossos estúdios, depois de um hiato, esse hiato de cada 15 dias, né, que a gente tem aqui, com o nosso amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, e hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto que já divulgamos na semana passada. Mas antes disso, eu quero primeiro pedir desculpas se por acaso eu fungar, se por acaso eu tossir, mas ainda estou no estado gripal. Jorge também acredito que também por causa da temperatura que a gente coloca aqui, ele também sente uma certa dificuldade, dá um pigarro, mas nós vamos, independente disso, a gente sempre supera esses problemas. Quero deixar aqui, chamar atenção mais uma vez, e está aí no seu monitor, você está vendo que nós estamos tentando ampliar, de alguma forma, a questão da arrecadação de recursos para a manutenção do Vida Inteligente, né? Nós temos parcerias, tem gente nos ajudando nessa questão e, como você pode ver, nós temos condições de fazer anúncios dentro dos nossos portais, dentro dos nossos sites, dos nossos blogs. Então, se você tiver algum comércio, se você tiver alguma empresa, alguma coisa que você queira divulgar, contribua com o Vida Inteligente. Fazendo isso, anunciando, e assim a gente vai conseguindo manter o programa no ar. Aproveitando isso, vocês sabem que a gente tem feito a campanha na nossa comunidade. A gente todo mês, no período compreendido entre 25 de cada mês até o dia 10 seguinte, que é quando vencem todos os compromissos financeiros inerentes à manutenção do programa Vida Inteligente, a gente coloca lá pedindo a contribuição das pessoas, aquelas que querem, se disponibilizam, podem, gostariam e ajudam, né? Então, isso nós temos, não está sendo, como é que se diz, não está suprindo totalmente as nossas necessidades, mas já ajuda bastante. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, eu quero fazer isso público para que fique gravado e registrado para quem assistir para frente. Tem gente que não quer contribuir e não precisa contribuir. Ninguém é obrigado a contribuir. Não está escrito que você, para assistir o Vida Inteligente, você é obrigado a contribuir. Mas, por favor, se você não contribui, você não precisa criticar dentro da nossa comunidade. É a mesma coisa que eu te convidar para minha casa, você usufruir do que tem na minha casa e ainda sair criticando a minha casa por coisas que eu falei, coisas que está lá, dos meus móveis, do que eu fui oferecido. Então tem gente que, infelizmente, além de não contribuir, entre aspas, não é obrigado, critica a ação. Diz que a gente só pensa em dinheiro, de que isso aqui, aquilo lá, e eu fico muito entristecido com uma conduta dessas. Então, por favor, se você não quer contribuir, por favor, também não critique. Vai continuar assistindo Vida Inteligente, sem te cobrar nada em absoluto. Então, por favor, serve para todos, não está aí direcionado para ninguém. Bem, 9 e 10 de julho agora, nós vamos entrar em abril, né, Jorge? Estou aqui terminando março. 9 e 10 de julho, está aí aparecendo um quadradinho aí também no seu monitor. Jorge e eu estaremos na Chácara Chantigaia, aqui no sul, perto de Jaraguá do Sul. Como é que é o nome da cidade, né? Jaraguá do Sul? Sim, Jaraguá do Sul, mas é um pouquinho mais para cima, mas tudo bem. Desculpe. Olha aí no monitor que você vai ver. E Jorge e eu vamos estar um sábado e um domingo. Nós vamos falar sobre o amor fraterno, que é a matéria-prima do novo ciclo. Então nós vamos passar sábado o dia inteiro e domingo pela manhã, além das outras atividades, nós vamos conversar bastante, comida, alimentação vegana, um ambiente hiper saudável, os anfitriões são maravilhosos, a Malu e o Roberto, e mais a equipe deles, né? Não fica na cidade, fica numa montanha, exatamente, né? Retirado, agora me fugiu aqui da palavra, mas tudo bem, não vem ao caso, não tem problema. Então Jorge e eu estaremos lá, você pode ver aqui no cartaz que está aí no seu monitor, está lá o endereço. 2 dias inteiros de conversa. 2 dias inteiros de conversa. Haja paciência, mas eu acho que é bacana, né? Porque essas pessoas que vão lá vão ter a oportunidade de estar ao vivo conosco, né? Interagir. O ambiente é muito bom. Muito bom. Já estivemos lá 2 vezes, Jorge e eu, né? Essa aqui vai ser a terceira. E nós vamos estar conversando. E as vagas são limitadas. Acho que 25 pessoas no máximo, 25, 30 pessoas. O local não comporta mais gente, assim, questão de hospedagem e toda essa questão. Então, se você tiver interesse, nós estamos divulgando, a Lu já me passou ontem, eu já divulguei ontem mesmo, você está vendo aí agora, com quase agosto, abril, maio, junho,
quase 90 dias de antecedência. Ou seja, você pode se programar, pode se inscrever e compartilhar conosco desses 2 dias que acredito que serão de uma troca muito, hiper agradável. Então é isso aí. Se eu esqueci de alguma coisa, a gente vai falando. Eu quero aqui também deixar o meu abraço a toda a diretoria, posso chamar assim, todo o APTA da Sociedade Brasileira de Obiose, que eu aprendi a ter um carinho muito grande por ver o empenho dos 3 irmãos e como é que se diz, o seu entorno, para manter um ideal, uma obra iniciada pelo professor Henrique José de Souza. Isso é bacana, então enalteço e desejo saúde para os 3 continuarem firmes frente a essa grande obra. Então fica aqui registrado. Bom, como é que você está? Tudo bem? Estou ótimo. Oh, coisa boa! Quando eu vejo o meu brother aqui, hoje eu reclamei dele para variar, né? Porque o dia que ele entrar aqui e eu não reclamar dele, ele vai dizer, esse não é o grego, deve ser algum clone aqui, né? Sim, eu cheguei 10 minutos mais cedo, ele reclamou que eu estava chegando atrasado. Cara, eu cheguei em cima, não posso nem conversar com ele aqui. Lembra quando a gente começou a fazer o programa, às vezes você estava fazendo a introdução e eu estava chegando, o programa já estava começando ao vivo, né? Então agora já fica diferente, mas mesmo então, assim chegando mais cedo. a gente quer conversar um pouquinho antes, né? Porque sabe, mas faz parte, né? Mas a gente faz isso para poder relaxar um pouquinho e trocar ideia. Então como é que você está? Tudo bem? Tudo 100%. Eu estava pensando enquanto você estava falando aqui que daí a gente conversa 10 anos. 10 anos. Hoje é a edição 223 dos Mosaicos do Novo Ciclo. E aí, em 10 anos, a gente sempre repartiu aquilo que deve ser repartido, né? Sim. As questões da vida de cada um trata cada um traz suas próprias batalhas, né? Com certeza. Não sei se eu queria comentar, que a vida em si, ela é um aprendizado. Não tenha dúvida, põe aprendizado nisso, é todo dia. Né? Diário. Esse que eu acho que é o que vale a pena viver, porque se tivesse tudo escrito, tudo definido, não teria graça alguma, né? Não, e eu estava vindo para cá, daí hoje aqui em Florianópolis está um dia muito agradável, né? Sim. Para mim é a melhor época do ano, né? Que daí tem sol, céu limpo e tudo. Não é muito quente e não é frio, né? E aí eu estava vindo e você sabe assim, dá uma sensação boa porque naquele limiar assim de quase compreender a coisa toda, sabe? Assim, puxa vida, então esse negócio aqui, afinal de contas, vale a pena, né? Negócio de experiência boa. O interessante é isso, porque cada um, né, dentro do seu universo, né, como você diz aqui, você tem um grau de compreensão, eu tenho outro, vocês em casa têm outro, então isso que é bacana, é você ter essas descobertas todo dia, né? Todo dia. As descobertas, você descartar muitas coisas, acrescentar coisas novas. Esse que é o... Então, a vida realmente é maravilhosa, basta a gente perceber, aprender a saber viver, né? Preciso saber viver. Saber viver é observar tudo isso que é a vida, o aprendizado que você tem diariamente em qualquer coisa, nas coisas que você vê, nas pessoas que você cruza, naquilo que você ouve, tem uma série de coisas. E fazendo uso sempre do discernimento, né? Você vai passar... você passa um dia agradável, ou seja, você dorme de noite, como diz o Jorge muitas vezes aqui, com a consciência do dever cumprido, ou seja, a minha coisa, puxa, o meu dia hoje foi maravilhoso, a aula de hoje foi maravilhosa, então vou dormir, vou descansar, porque amanhã terei mais aprendizado ainda. Então é isso que a gente tem que pensar. Cada dia é uma vida, cada noite é uma morte. Pronto, tá aí. E a relação é exatamente a mesma, né? E em função disso que nós estamos falando aqui, o tema que se apresentou, nós divulgamos no programa anterior, é uma coisa que todo mundo já deve ter ouvido falar. Ou todo mundo já pronunciou essa palavra. Ai, eu estou angustiado. Ai, eu estou angustiado. Ai, eu sinto um aperto no peito. Isso aqui, todo mundo... Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é. Posso até ter sentido angústia, mas eu não sei o que é angústia. Né? Posso estar... Não sei o que é e espero não saber também. O Jorge vai dar o ponto de vista do que é. Nós temos... A gente vê na mala direta que foi mandei todos os aspectos da angústia sobre Freud, né, o ponto de vista dele,
o id com o superego, uma série de coisas, né? E eu quero que você fale também, se for possível, sobre a etimologia da palavra, né? Sim. E essa questão também, o mais importante, vamos dizer, sob o ponto de vista iniciático, ou mais... A gente pode contribuir é conversar sobre a parte oculta, né? A parte exato, psicológica, psicoterapêutica, assim, não nos compete. Não nos compete, mas tudo bem, mas nós temos que ter uma base, vamos dizer, para a gente poder entender a parte oculta, temos que ter uma base aqui, vamos dizer, do que é essa angústia o que pode, por exemplo, vamos começar assim, o que causa, o que pode me fazer estar angustiado? Aí de repente dormi, acordei, tô com uma sensação estranha, ai, não sei o que é, mas nós seres humanos adoramos nominar tudo, né? Uhum. Ai, eu tô angustiado, ai, eu tô com uma angústia, ai, eu tô sentindo uma coisa no meu peito, ai, eu não sei o que é e tudo isso aqui. Então, o que é isso, Jorge? O que são essas sensações assim? O que são essas nominações que nós costumamos dar a coisas que a gente sente e muitas vezes não sabe definir o que a gente está sentindo? Muito bem. Então, assim, ó. Tem uma expressão antiga ligada aos processos de iniciação. Quando eu digo antiga, assim, até Egito, assim, pra gente não ir muito longe, né? Que diz assim, que aquele que não experimentou uma noite de angústia não sabe dar valor ao primeiro raio de sol. Então isso aí, assim, é muito relevante pensar sobre essa frase para compreender o que seja exatamente a questão da angústia, né? Uma outra coisa com relação à angústia é que ela é um impulsionador, ela é um elemento que nos tira da inércia. A angústia nos tira da inércia. A angústia nos tira da inércia. Aquela situação, tipo assim, tá tudo bem, mas tem alguma coisa que eu não sei o que tá certo, tô assim meio me incomodando. alguma coisa está me incomodando. Esse, assim, é um grande resultado, porque quanto mais embrutecida seja a pessoa em termos de idade evolucional, que assim, quanto mais recente ela seja, menos condições ela vai ter de perceber essa necessidade, essa vontade instintiva, ou essa auto-vontade, essa coisa que me move, essa coisa que me faz andar, e que na falta de uma compreensão, a mente concreta, que é a fonte da angústia, ela traduz por um nome, né? Então, primeiro, essa questão que a angústia é um grande aprendizado, porque só com a angústia se consegue dar valor ao sol. Muito interessante isso aí, essa Segunda frase. coisa, que a angústia, ela é um elemento imprescindível para que se saia da inércia. E há vários tipos de angústias, várias origens, e aí a gente vai conversar sobre isso, né? Você perguntou sobre a etimologia, sobre a origem da palavra angústia, né? Então tem um termo no proto-indo-europeu, ang, A-N-G-H, que é estreito. Tá. Disso derivou angustus. Angustus é estreito em latim. De angustus deriva um adjetivo, angustiae, que é a angústia, que derivou para a gente em português angústia. E a angústia é plural, né? Angústias é assim, em terra, angústia é o desfiladeiro, aquele local onde você vai passar e você vai se sentir constricto, apertado. Sim, apertado, exatamente. Tanto é que eu disse no começo do programa, quem fala que está angustiado sente um aperto no peito, alguma médico, coisa assim. Esse aperto no peito é angústia pré-cordial, é o termo médico, né? Sim. E que pode ser o indicativo de uma questão física para resolver, ou uma questão vital, né? Ou uma questão anímica, mas a gente vai conversar sobre essa possibilidade. Ok. Então,
A angústia em terra, ela é o desfiladeiro que vai ter que ser atravessado, que ele é estreito, né? E em mar é alguma garganta ou algum lugar mais perigoso onde você tenha que atravessar e que isso te traga ansiedade, né? Ou seja, derivado da ansiedade e te traga medo, isso que é angústia. Então, a angústia é o local onde eu tenho que atravessar. Às vezes se confunde a angústia com a ansiedade. Exato, é isso que eu ia falar. Mas a ansiedade vem de anxious, e anxious é estar angustiado. Então a ansiedade, ela vem depois da angústia, não vem antes. É importante isso, a ansiedade vem depois da angústia. Quando você diz, não, eu estou ansioso, é que você tem experimentado uma angústia não traduzida que se transforma em ansiedade. É a ansiedade que vai te deixar angustiado, e nem você pode estar ansioso e angustiado como se fosse a mesma coisa, são decorrências, isso acontece em linha, né? E acontece assim, quer ver? A angústia, nós vamos entrar, obviamente, na parte oculta do processo para mostrar como é que as coisas em si acontecem, para depois ter aquela expressão no plano físico. Antes de você entrar, deixa eu fazer uma pergunta. Geralmente, as pessoas que angustiadas, vamos dizer, ou que têm angústia com muita frequência, elas vão buscar socorro médico, vão procurar profissionais, psicólogos, psiquiatras, não sei o quê. E essas pessoas são medicadas. Tem, não sei qual é o tipo de remédio, anti-angustiante, não sei, não importa. Essa maquiagem, é uma maquiagem você se medicar contra a angústia? A angústia, ela tem alguma origem, vamos dizer, de algum medo, como você disse, de atravessar alguma coisa estreita, alguma coisa que se afunila à sua frente, você tem medo. Então, a partir do momento que eu vou buscar a origem desse problema que me aflige, vamos dizer, e eu me medico, eu estou, na verdade, me ajudando ou estou apenas maquiando essa questão? Bom, assim, quando você vai se medicar contra uma doença da alma, né, ou contra um estado de alma, você está tratando o sintoma, não é a causa. Não é a causa, a exato. causa vai permanecer. Agora, há momentos em que daí aquela tensão, aquele estresse, aquele sofrimento decorrente do medo, da angústia, da ansiedade, as coisas assim, ele causa um mal-estar e um mal físico e uma degradação física de tal monta que daí a química ela é salutar, ela é necessária para te dar uma folga orgânica, para que daí então com essa folga orgânica você comece a se reconstruir. Você tem condição de raciocinar, própria. de pensar. É como quando você está em um poço, né? E aí tem uma corda, né? Aí a corda vai depender que você saia, mas para que você saia tem que ter a corda. Sim. O remédio nesse caso, né? Ele vai funcionar como se fosse a corda, ele vai te ajudar a sair, mas a corda em si parada ali não significa nada para você. Perfeito, era só... Né? É assim que são as coisas. Uma coisa importante para falar sobre a angústia é que ela, assim como uma síndrome, assim como depressão, assim como essas coisas todas decorrentes de conglomerados na alma, ela não é uma coisa, ela é um resultado, né? É o resultado. Sempre é o resultado. O resultado do quê, geralmente? Sempre é o resultado. Então, assim, um conjunto de coisas, né, já criadas, não alimentadas, ou às vezes ainda nem contempladas, né, é que que cria vitalmente aquela condição que se manifesta como aquela angústia. Primeira coisa. Segundo, sempre tem que haver uma razão. Quando se diz assim, eu estou angustiado sem razão. Não, você está angustiado desconhecendo a razão. Sem que você saiba a razão, mas a razão existe, porque não existe como você ter angústia. É como assim, eu tenho medo. A pessoa diz assim, eu tenho medo. Aí você pergunta assim, medo de quê? Ela vai falar assim, de tudo ou de nada. Não existe isso. É medo de alguma coisa. A diferença é que a você não consegue definir, né? Isso. A diferença é que daí, na angústia, você pode experienciar sem ainda ter contemplado aquilo que te causa angústia, porque você tem causas difusas. O que acontece?
A angústia, a gente pode dizer que ela reside na mente concreta, né? Porque ela é um artifício de manas. E acontece assim, um conjunto de emoções que eu gere, mas que não ainda estejam suficientemente densas, aí são passadas para manas, para a mente concreta, e como elas não são suficientemente densas, que assim, ela não foi criada de alguma coisa que eu estou vendo, ela não foi criada de alguma coisa que eu estou sentindo, tocando, quer dizer, não veio através dos 5 sentidos. Isso foi engendrado no emocional e ainda está tênue, não está completamente visível, e essa coisa tênue engendrada no emocional, né, no astral, ela é levantada, ela é jogada para a mente concreta. O que a mente concreta vai fazer? Como não tem densidade para ser visível e ela trabalha baseada em imagens, ela torna densa essas coisas que foram criadas assim só incipientemente no astral. E no tornar denso, para que ela torne densa e torne visível, aí tem que ser usado um poder da mente concreta, que é a imaginação criativa. Daí a própria mente cria uma série de coisas, uma série de elementos entrelaçados com o astral, mas que não ficam à luz da própria mente. Então, por exemplo, assim, o filho da pessoa foi viajar, né? Um processo completamente natural. Geralmente é isso. Aí a mãe, né, começa a ficar angustiada pelo fato de ele ter ido viajar. É bem isso. Mas o que é aquela angústia? O que é? É que daí ela criou medos não declarados, que passe fome, passe frio, que se machuque, que seja roubado, que não sei o quê. Todos os medos que ela tem, ela vai projetar não diretamente em cima daquilo, porque ela sabe que ela não pode projetar diretamente, porque ela sente daí um medo, que o medo aconteça. Então, ela projeta sem, assim, não oficialmente, ela projeta esses medos. Esses medos, então, são, tudo que é coisa que é gerada, tem que ser colocada para análise da mente concreta, porque a alma, ela tem como determinante a mente concreta. Aí, então, esses medos não declarados ou incipientes são levantados para manas, para a mente concreta, e quando a imaginação criativa vai agir alguma coisa, ela cria, ela vivifica, ela dá forma, né? Ela dá peso, ela dá vida, e ela entrelaça e ela propaga. Então, a imaginação criativa, ela tece assim, cria uma grande teia de prováveis causas de risco, ou prováveis causas de dor, ou prováveis causas, né, que sejam interpretadas como medo, em cima do simples fato daquela pessoa ter ido viajar. E aí, isso na alma da mãe que mandou o filho viajar. Aí essas coisas, as quais ela se nega a visualizar para o próprio medo, entrelaçadas, né, quer dizer, vivificadas, criadas pelo poder da criação, que é a imaginação criativa da mente concreta, né? Então, esses seres paridos pela mente concreta, entrelaçados, mas não aceitos, né? Eles tendem a vir à vida e eles precisam de uma coisa, de alimento. Então, todos aqueles medos criados pela imaginação criativa, eles precisam ser alimentados. E o que alimenta cada medo é a ocorrência do medo em si. Então, quanto maior a imaginação negativa daquela mãe, maior é o conglomerado de medos não declarados que ela criou, e maior é a necessidade que eles têm, cada um, de acontecerem igual, né? Então, o medo da aranha picar, da cobra morder, de se perder, de passar, todos eles têm que ser sentidos, mas como daí não são aceitos pela mãe, para que daí isso não se torne um peso para aquele que foi viajar, então isso se reúne e cria um estado, né, de vários medos querendo serem alimentados, e que se traduz numa vereda estreita, que é o estado de angústia. Mas muitas vezes, é isso que eu queria te perguntar, muitas vezes esse sexto sentido de mãe, como você acabou de dizer, que chamam de sexto sentido, muitas vezes ele se torna real. O que é isso aí? Não, aí? Você acabou de dizer que você pode vivificar, tua mente pode vivificar, porque ela está criando, mas até que a ponto de tornar alguma coisa da sua mente real, vamos dizer? Então, vou falar uma frase do professor Henrique de Souza. Vamos lá. Um pensamento, principalmente quando dirigido por uma forte vontade,
é sempre uma entidade viva capaz de realizar a ideia que lhe deu origem. Caramba, então. Quer dizer o seguinte, quanto maior o medo, maior é a força que você vai estar engendrando e vitalizando para realizar exatamente aquilo que você não deseja. Você não deseja. Que não deseja. Você tem medo de alguma coisa, aquela expressão. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Isso muito comum. Ou você está pensando assim, parece que aquele cachorro adivinhou que eu tenho medo, que o cara veio para cima de você. É exatamente isso. Exatamente isso. Então, vários tipos de angústia. Então, a primeira angústia é essa. Então, é engendrado uma porção de medos, né? É engendrado no sentido de serem paridos, entrelaçados, criados, e eles ficam como não declarados, se agrupam e cobram seu tributo de vitalidade da mãe ou da pessoa que gerou, que os gerou, e na alma dela então cria uma sensação de angústia. Daí, nesse caso, a angústia o que é? É o medo que os medos que ela acabou de criar se tornem realidade. A questão é, eu tenho percebido, já tenho 6 décadas de vida, né, 6 décadas e meia, sempre dentro do espiritualismo, do holismo, essas coisas todas. E tenho percebido que quando o caminho se estreita, desculpem, é que principalmente os caminhantes, os discípulos, os adeptos, como você chama, são as pessoas que mais se acometem da tal da angústia. Por que isso aí? É o medo de... Opa, o negócio está se estreitando. Agora, por exemplo, eu estou visualizando aqui. Eu, por exemplo, quando eu assisto num documentário, os caras, ou mergulhadores, ou pessoas que vão passar entre 2 pedras estreitas ali, eu começo a ficar desesperado. É a projeção do teu medo. Claro, mas e aí vem a imaginação criativa, que você não pode ter medo por ver alguém, ou sentir angustiado por ver alguém e ver alguém na TV. É isso aí. Então a tua imaginação criativa tem que pegar aquilo e criar, né, quer dizer, tem que vivificar na tua alma, no teu astral, e tem que substituir aquela pessoa que está lá por você, para que daí então, porque você não consegue sentir a angústia do outro, você tem que sentir a tua angústia. Claro que é a minha. Ele está passando então, por ali. Então, para que você se angustie com ele passando, né, e aí você imagina assim, se a linha romper, se o oxigênio não funcionar, se a pedra mexer, amassar ele, se a pedra cair, se a lâmpada apagar, se o fio guia, um monte de si. Então, mas quem é que imagina essas possibilidades? Você? Sim. Né? E aí são artifícios para quê? Porque aquilo que você está vendo, já criado em você pela imaginação criativa, né, vivificados em você, busquem se alimentar, e a maneira que eles têm de se alimentar sem se manifestarem é através da angústia. Então, o estado de angústia alimenta todos os medos que o geraram. Mas o interessante é que você falou no começo do programa e chamou a minha atenção, o estreitamento da coisa. Né? Eu usei um exemplo bobo, vamos dizer. Mas a Bíblia, os religiosos falam, a porta é estreita, né? Então, quando a coisa... vereda é estreita. Isso, quando a coisa vai estreitando, e você sabe que você vai ter que passar lá, não, você está entendendo o que eu quero dizer? Por isso, então, naquela primeira frase que eu passei, que você não consegue, você só consegue dar valor à luz do sol depois de você passar uma noite de angústia, porque daí na época do Egito, quando já se tinha perdido parte do real sentido das iniciações, né, aquelas provas de iniciação que consistia em enterrar o neófito, né, para que daí ver se ele sobrevivia, rapaz, imagina, e botar na água e atravessar no fogo. Até o próprio vitriol ali, né, que tem aí já. Sim, é o vitriol, como tem lá na Divina Comédia de Dante, no Inferno, no verso 3, 9, Lasciate ogni speranza voi que entrate, que se abandona toda esperança vós que entrais, né? É parecido quando você entra na vereda da angústia, quanto mais profunda a angústia, mais você deixa a esperança para trás, porque angústia, esperança, medo, alegria, angústia. Com certeza. Nada disso eles conseguem conviver, bem que são elementos de uma mesma linha. Por exemplo, assim, vamos supor, eu tenho esperança e angústia, né, juntas, né, e o caminho que eu vou trilhar, o meu caminho de vida, né,
ou amor e ódio, se queira, né? E a mecânica é exatamente a mecânica da geração e de como as pessoas se submetem prazerosamente à angústia hoje em dia, né? Então, se pudesse colocar um estado, definir o estado como se fosse a tônica da humanidade atual, a gente podia definir esse estado como a angústia. A tônica da humanidade atual é a angústia pela ignorância, né? Então, tem uma fórmula, uma maneira matemática de você medir o quanto você caminha em direção ao inferno, ao mundo da angústia, né, em detrimento do que seria a luz, o mundo da compreensão, do amor, né, que assim, então, vamos supor, você tem o número, pega o número 20, né, e você tem o equilíbrio 5 e 4, tem 20, né, daí você vai pegar e andar em direção à angústia. Quando você dá um passo aqui, daí já não é mais 5 vezes 4, é 2,5 vezes 8. Cada passo que você dá à esquerda, dobra do lado direito, e isso dá a distância entre um e outro, e dá a distância que você vai ter que percorrer de volta. Sem dúvida. O problema não é você entrar no inferno. O problema é que você vai ter que um dia, não interessa qual dia, não interessa em qual vida, não interessa de qual forma, você vai ter que fazer o caminho de volta. E esse inferno pode ser você praticar o mal pelo mal, né, o mal com U, pelo mal com U, ou o feio. Então não tem mágica feio. De sumir, não. Você vai achar ele em algum não, ou assim, em algum ponto do caminho. Ou você praticar o ódio, ou você praticar o desamor, ou você praticar a mentira, ou você se enlevar com a angústia, ou você se divertir com a morte, ou se divertir com o medo. Isso são assim, cada um são passos em direção, né, ao mais profundo inferno de cada um. E cada um passo que você dá, né, você multiplica por 2 a distância que você vai ter que percorrer para voltar ao ponto de equilíbrio, onde você possa então ter condição de descobrir quem você é. Por isso o Lasciate Ogni Speranza Voi que entrate, né, ou o vitriol, para verificar onde você está andando, né, para você ter uma marca de para onde voltar. Esse que é o caminho, porque a angústia, se não compreendida, se não desmembrada, se não contemplada, se não embatido, no sentido de dar embate, você tem que lutar contra esse estado, ela se torna em um estado de prazer, né? E aí de um estado de angústia prazeroso, vem um estado de melancolia prazeroso, vem um estado de tristeza prazeroso. E aí significa o seguinte, que você passa a alimentar tudo aquilo que em você devia ser sublimado. Então como Freud diz que a diferença entre a melancolia e o luto é que na melancolia não houve perda, mas a dor é a mesma, né? E você pode se lançar em estado de melancolia, e de melancolia melancólica, assim, é a bilis negra. Então você tem uma disfunção entre o que gera o pulmão, o que gera o coração, o que gera o fígado e o que gera o baço, que dá os 4 humores. Essa disfunção de bilis, né, é que então daí cria a melancolia, que é um estado que favorece daí o crescimento de todos os devatos, a projeção de todas as doenças, que era uma doença astral, passa a ser vital, passa a ser física, daí você entra num caminho onde o prêmio é a morte. Então é muito importante que não se encare a melancolia como um estado de prazer e nem como um estado normal. Melancolia é um desafio. Ela te tira da inércia, né? Você passa uma noite apertada, e uma noite, assim, uma noite pode ser uma noite, uma semana, meia vida, um mês, alguns minutos, um segundo, não interessa qual é que é o teu tempo. Esse estado de melancolia te serve, né, para desejar ardentemente voltar à luz do sol, sair desse buraco. É verdade, isso aí. Quantas vezes já você passa a noite em claro por qualquer motivo que seja, parece que o escuro te incomoda a barbaridade, você não vê a hora do sol raiar, ou do dia amanhecer, digamos assim. E aquilo te dá uma segurança, te dá um amparo, sei lá como é que eu vou explicar esse negócio. Realmente são coisas estranhas, né? Porque o remédio para melancolia está no sol, né? Sei lá, né? Já vamos conversar. E aí, esse uma noite, que daí eu falei, ele é em sentido literal, mas também figurado, e principalmente figurado, porque uma noite pode ser parte da vida. Com certeza. Ou pode ser uma hora, ou pode ser um segundo. Pode. Então,
Isso significa o seguinte... E por que todo mundo tem medo da noite? Ou todo mundo não, minto. A maioria tem medo da noite. O que é? Tem medo da noite. É o escuro? Qual é a projeção da noite? Qual é? Não, é assim, o medo da noite, o medo do escuro, o medo da morte são iguais. Iguais. Você tem medo daquilo que você sabe que existe, que você vai ter que resolver. Entende? E resolver, e sabe que existe aonde? É em você. É claro. Porque você tem que buscar a sua origem, sim, né? O que existe na noite e o que existe no escuro é a mesma coisa que existe agora se eu fechar os olhos. Sim. O que existe na morte é a mesma coisa que existe Só que agora tem uma se eu fechar os diferença. olhos. Se eu fechar os olhos agora, eu sei que é dia, eu não vou ter aquela preocupação da noite. É porque você sabe que é dia. Exatamente. Então, você não pode ir à noite fechar os olhos e imaginar que é dia. Não, aí é diferente. Aí eu vou me defrontar com a realidade, digamos assim. Mas é igual assim, você contemplar o espelho e ver você. Você contemplar mais ainda o espelho e ver aquilo no espelho que você não deseja ver. Sim. Né? E o que você não deseja ver é porque aquilo que você vê no espelho são os medos que em você estão pendentes de serem equacionados. Melancolia é a mesma coisa. Então, esse tipo de melancolia que daí é a projeção dos medos, né? Ele tem que ser, você tem que dar embate a esse estado porque ele vira um estado de prazer. Melancolia e ansiedade, você acha que andam paralelas, então? A ansiedade é uma decorrência da melancolia. A ansiedade é uma decorrência da... Ok. Por isso que eu falei da etimologia. A ansiedade, né, vem de então primeiro é porque você entra num estado melancólico, digamos assim. É porque a ansiedade, você pode ter um estado melancólico em que você ainda não admitiu, não perceptível. Sim. Você criou assim, de uma maneira mais rarefeita. Isso vai se manifestar como uma ansiedade. Para que você esteja ansioso, antes você tem que ter estado em um estado melancólico. Não que você não tenha aceitado isso como realidade. Né? Melancólico, nostálgico, alguma coisa? Sim, é que todos eles são derivados. São derivados. Né? Então a angústia vai gerar a ansiedade. O derivado desses é daí o tipo de desequilíbrio que eu tenho, que é o que se podia chamar de melancolia, que é aquele desnível que vai favorecer, né, a não vitalização, a ativação da parte mais densa do astral, esse tipo de coisa que a gente tem conversado bastante. Né? Daí no caso da angústia, a diferença da angústia para o medo é que você pode, daí, o medo você sempre tem o elemento identificado. Ou você tem o medo do cachorro, o medo do relâmpago, ou o medo do elevador, não interessa, esses medos que as pessoas têm para se divertir, né? No fundo disso tudo sempre está o medo da morte e o medo de sofrer. Não tem outra coisa. Tem medo do elevador por quê? Porque pode cair, pode ser doído, eu posso morrer. Tem medo de avião por quê? Porque pode cair, eu posso sofrer, pode doer, eu posso morrer. Tem medo de andar de barco por quê? Porque pode afundar, eu posso me afogar, posso sofrer, posso morrer. Tenho medo de aranha, por quê? Porque pode me picar, porque pode ser doído, porque eu posso sofrer, porque eu posso morrer. Tenho medo de inundação, por quê? Porque eu posso me afogar. Todos os medos no final é medo de dor e medo da morte. E isso é uma coisa quase instintiva, que é o derivado dos atavismos de todas as experiências de morte que a gente já teve todas as outras vezes. Muito bem, aí me vem a pergunta, no que você está falando, as perguntas aparecem assim, né? Interessante. Você já falou aqui em diversos programas, né, ao longo de todo esse tempo aqui, já falou muito sobre a morte, o pós-morte, uma série de coisas assim. Por quê? Apesar, não só porque você falou, mas outras pessoas falaram, por que que o ser humano tem tanto medo, se a coisa é tão bonita, se as doutrinas, se as outras religiões, outras escolas assim, falam dessa perenidade da vida, que é uma transformação, que eu vou trocar esse corpo físico por um corpo sutil e que a vida continua, não seria meio incoerente, não posso dizer, mas não seria uma grande incógnita assim? Por que todo mundo então tem tanto medo, se tanta gente fala tanta coisa bonita, que eles deviam ter vontade, todo mundo deveria ter vontade, era de morrer, porque morrer quer dizer perder esse corpo físico, porque parece que do lado de lá não tem problema, você já não tem, sei lá. Não, mas não é assim não. Por que todo mundo tem medo de uma certeza que é absoluta, que é o processo do que nós chamamos de morte? Por que isso atemoriza tanto o ser humano? Quando todo mundo fala, as filosofias falam tanta coisa bonita, querendo preparar a gente para saber que do lado de lá... Não, mas é assim,
Como é que se... O Qual medo é o da teu ponto morte de é vista? decorrente da ignorância, né? Mas por que nós continuamos tão ignorantes assim, Porque poxa? as pessoas não buscam conhecimento, daí a única maneira de São você... poucas filosofias ou poucas raças, assim, poucos credos, assim, vamos dizer, que festejam quando alguém mas morre. Não é questão de festejar. Eles têm uma outra consciência. Mas né? é uma interpretação errada, porque assim, a pessoa está aqui hoje, morreu. Ela continua sendo a mesma pessoa. A morte não torna ninguém nem bom nem ruim, nem diabo nem santo. Entende? Nem iniciado nem ignorante. A pessoa morreu, ela vai continuar sendo a mesma coisa que ela é. Eu sou ignorante, eu morri. Vou continuar sendo ignorante. Vou continuar sendo ignorante sem corpo. A diferença é que daí eu não tenho os elementos que me permitem diminuir ou terminar com a minha ignorância, que isso eu precisaria do corpo físico e do processo íntegro, né? Então aí, eu morri, eu sou ignorante, eu vou me haver com a minha ignorância. E aí é uma das razões do medo da morte escuro, de ficar sozinho consigo mesmo. Que eu vou me deparar com aquilo, né, que eu sou. Agora, assim, eu morri e vou para um ambiente idílico, de paz, do céu. Bobagem, mentira. Né? Eu morri e eu vou para o inferno de pena, não sei o que e tal. Bobagem, mentira. Eu morri e vou para o meio termo, para um purgatório, para purgar minhas penas, depois então ir para o céu. Bobagem, mentira, enganação. Né? Então, as religiões e as escolas de iniciação que não iniciam tanto assim, né, no geral, que é há uma mercantilização muito grande dessa questão do conhecimento, elas flertam, elas brincam, elas se baseiam e elas usam, né, essa tendência do ser humano a buscar o menor caminho. Mas aí é interessante, isso aí que você falou está certo, mas ao mesmo tempo, esse tipo de religiões, ou sei lá o que seja, tiram a angústia das pessoas com essas promessas que você acabou de dizer há pouco assim. Mas daí não era angústia. O que era então? Não aí ela vai lá, ouve uma palavra de conforto, ouve um monte de coisa bonita, seja lá onde for, não estamos falando de religião nenhuma. Mas a pessoa sai aliviada, já não tem mais nada. A gente fala da religião de maneira genérica. Nós não vivemos de maneira numa maia particular. mesmo, né? Impressionante. 100%. Então, a gente não pode criticar as religiões, porque a religião existe porque alguém a segue. Sem dúvida. E se alguém a segue é porque precisa daquilo. Claro. Em respeito às necessidades de cada um, que existam todas as religiões. O problema é de cada um que vai. Isso. A gente não é obrigado a ir. Respeito. Né? O fato de a pessoa daí ela se deixar ser enganada e aí adquirir uma felicidade porque alguém em nome dela falou com Deus e prometeu para ela que então ela ia ficar bem, tudo é porque daí, tudo aquilo é como se você estivesse dando aquele remédio para curar o sintoma da angústia sem se preocupar com a fonte, com a causa. Aquilo tudo que temporariamente essa pessoa está experimentando, né? De assim, não, então agora esse que eu sigo falou com o Deus da minha ou da outra, não sei, qualquer religião, né? E aí me deu uma condição melhor e agora então eu sigo esse caminho e eu sou feliz. Espera para ver. Espera para ver. Porque assim, aquele analgésico vai passar. O efeito, né? Vai passar. Claro. Né? Vai passar. Né? É como é o analgésico. Você está com uma distensão muscular, está com um órgão quebrado e você toma um analgésico, o analgésico não muda o fato de estar quebrado. Não, claro que não. Né? Ele deveria servir para que enquanto está está em analgesia... Você cuidar da fratura. Exatamente. Então é a questão da corda, é a questão do remédio, assim, é um ponto de apoio para que eu saia da minha ignorância. Ou eu vou ser um viciado em analgésico. Sim. Ou vou ser um viciado em ser conduzido. Ou vou ser um viciado em ser enganado. Ou vou ser um viciado em ser iludido. Porque aquela enganação, aquela ilusão me dá prazer e eu fico naquela condição. Aquela questão, ninguém aprisiona ninguém. As pessoas se deixam aprisionar. Sim. Ninguém engana ninguém. As pessoas se deixam enganar. Por quê? Porque ela acha que aquilo é um bom caminho, é um atalho, né? Há uma mistura de egoísmo e uma falsa sabedoria, uma falsa esperteza, que ela acha que em vez de ela fazer por conta própria, alguém vai e faz por ela e está tudo certo. Não está errado. E quando isso aí voltar, vai voltar como revolta. Aí sim é experienciado o que é a angústia verdadeira. Porque a pior angústia que existe é aquela que existe, assim,
eu tenho tudo, está tudo certo, tenho saúde, situação financeira estável, não tem nada de errado, não me falta nada, mas me falta tudo. Eu não sei o que é. Cansado de ouvir isso aí. Eu não consigo experienciar felicidade. Sim. Eu não consigo experienciar paz. Sim, eu ouço isso com frequência. Então, e essa é a angústia real, né, porque ela deriva daquela necessidade que daí a alma tem, que você, por isso que a angústia ela tira da inércia, que você saia da inércia e que você busque os elementos que vão fazer com que daí a tua alma se ligue a você mesmo. Assim, você busque, né, você se mova, você saia da tumba e você ande em direção ao sol, que é o que vai te trazer a iluminação, vai te trazer o conhecimento. Essa angústia, ela só se resolve com o conhecimento. Não tem outra maneira de resolver. Mas é que tá, isso aí, eu vejo sempre você falar, as pessoas são incapazes, impotentes. Quem está num estado de angústia ou de melancolia, como você abordou, é uma pessoa que está necessitada, digamos assim. Vamos usar esse termo, necessitada. Sim, mas necessitada. Então, onde que ela vai buscar esse socorro, caramba? Você acabou de dizer, no momento que eu estou frágil, e quantas pessoas fazem besteira no que chamam de momento de fragilidade, né? Eu sei. Sabe, né? Infelizmente. Então, nesse momento, como que elas... Você chama a atenção de que eu tenho que resolver todos os meus problemas. Eles são meus. Através de eu resolvê-los é que eu vou buscar minha consciência. Porque é muito fácil se eu chegar aqui, vou conversar com o Jorge Ouro, me dá o e-mail dele, me dá o telefone dele, porque eu vou perguntar para ele, ele vai me responder e resolveu minha vida. Então, como resolver isso aqui, no estado que eu me encontro, melancólico, angustiado, tudo isso aqui, como é que eu posso resolver ou ter um entendimento se eu dependo de uma outra pessoa? Aí eu dependo de uma outra pessoa ou de um outro lugar ou qualquer outras coisas, fico sujeito a tudo isso que você acabou de dizer. Então não é um, puxa vida, não é uma encruzilhada, digamos assim. Eu estou incapaz de reagir sozinho. A única coisa que você não pode fazer na encruzilhada é sentar. Bom, isso é verdade. Tá. Não é? Então, se a angústia é uma encruzilhada, ótimo, vai te fazer caminhar para algum lugar. Você pode caminhar ir para o lado A ou para o lado B, vai no lado A, deu super errado, né? Aí você vai tomar outro caminho. Daí não pode ir lá no final do lado A, sentar e se martirizar porque tomou a decisão errada. Não, era a decisão possível de acordo com o meu estado de consciência naquele momento. Era o melhor que eu podia fazer. Vamos em frente, vamos tentar resolver esse negócio. A maneira de resolver a angústia, sim. Então a angústia, ela é um somatório de coisas, né? E se a razão da minha angústia ela é física, aí a gente tem dois caminhos, né? Sim. Se a razão da minha angústia é física, eu estou angustiado porque o meu filho foi viajar, eu estou angustiado porque eu estou com medo de perder emprego, eu estou angustiado porque eu não sei qual é o rumo do meu país, eu estou angustiado. Aí então, o estou angustiado, você tem que pegar e traduzir o que é estar angustiado, que é assim, qual é o somatório de coisas que te leva a ficar angustiado? E identificar o somatório de coisas, assim, ver qual é que é assim, a provável causa, o elemento em Mas si. Mas todo angustiado tem condição de fazer isso que você está falando ou não? Vai depender do próprio. Para que ele faça isso, né? Porque geralmente o angustiado é uma pessoa que se fecha em si, introspectiva, né? Eu sei. Quer dizer, ela já está com um problema, ela não compartilha e ainda tem que resolver. É difícil, não, realmente. Mas eu sei. Quando... Tudo bem. Vai depender se ele tem a condição ou não, né? E se ele não tiver, buscar um entorno que lhe permita ter condição. A forma de fazer daí é assim. Então, eu estou angustiado porque eu não sei qual é o rumo do meu país. Por exemplo, de maneira genérica não adianta nada. Mas daí, o que me causa angústia em não saber qual é o rumo do meu país? Eu não sei qual é o rumo porque não sei como vai estar a economia. Tá, não sabe como é que vai estar a economia, por quê? Qual é que é o impacto disso em você? Analisar o impacto disso em você, então como você pode fazer para criar uma condição alternativa para que você não sofra aquele impacto? Não sei qual vai ser
o impacto desse momento atual do meu país no futuro do meu país. O que é o futuro do teu país para você? O Brasil tem que assumir uma posição de determinância no contexto mundial. O Brasil é a pátria do Avatar, o Brasil tem que prover. Tá, e o que você pode fazer com relação a isso? E o que você pode fazer com relação a isso? Você tem que ter alternativas A, B ou C. Então, para cada um desses itens, eu tenho que identificar o que é realmente o item, ver se existe uma alternativa, ou se não tem. Eu fico angustiado com a velocidade com que o sistema solar se projeta no universo. Na verdade, você tem medo de morrer. Né? E aí, isso não tem razão. Você tem que daí encontrar uma compreensão de o porquê você tem medo da morte, e essa compreensão vem na medida em que você deixa de ser tão ignorante quanto a morte, com relação à morte, né? Para as questões da morte. Então, esse tipo de coisa abstrata, assim, ela sempre esconde uma coisa muito mais concreta Sim. e imediata. Aquela questão do filho que foi viajar. A mãe está angustiada. Aí a mãe está angustiada por quê? Porque o meu filho foi viajar e pode ser que o avião caia. Seu filho sabe pilotar? Não. Ele pode pilotar mesmo que ele saiba? Não. Você, mãe, sabe pilotar? Não. Se você soubesse pilotar, você conseguia sair correndo agora e pegar o avião em pleno voo e pilotar? Não. O avião vai cair, você tem certeza? Não. Então você começa a pegar e você tem que desmontar como qualquer medo, você tem que desmontar o medo baseado na lógica, porque quem criou o medo, quem entrelaçou o medo, quem alimentou, quem formou o ambiente para a angústia, foi a mente concreta através da imaginação criativa. A maneira de desmontar a imaginação criativa, nesse caso negativa, é através da lógica. Você tem que mostrar que aqueles elementos não têm razão. Ele fala assim, realmente não tem razão para eu estar angustiado. Eu tenho que ficar feliz porque ele foi fazer a viagem que ele queria fazer. Ponto. E outra coisa, o fato de você estar angustiado muda o fato, positivamente, o fato de você estar angustiado porque o avião pode cair, muda a probabilidade dele cair ou não? Não muda. Não. Só vai incomodar, assim. E aí depois vai e fica preocupado, e manda e-mail, telefona, pergunta, como é que você está e tal. Aí você acaba atrapalhando a viagem da criatura, baseado nos teus próprios medos, e o resultado que a criatura devia ter com a viagem, ela acaba não tendo, e aquilo gera uma revolta ou uma mágoa, e essa mágoa vem e se soma, e aí quando chega e fala assim, nossa, ainda bem que você voltou. Aí quem votou falou assim, puxa, podia não ter perturbado a minha vida e me ligado e não sei o que todos os dias, a cada meia hora e tal. Percebe? Então, a projeção dos medos, quando entregue para a imaginação criativa, cria um estado de angústia. Então, para combater, eu tenho que pegar e desmontar as razões que me levam a esse estado de angústia, né? E aí analisar logicamente cada uma delas para que daí isso não tenha o quê? O que é que acontece? Esse estado de angústia, ele vai causar uma depressão vital no astral. A qualidade do que vai vir para mim, né, através do vital, e que daí vai ser jogado no sistema endócrino transformado em energia, ela se altera, e em se alterando, e em eu estando com essa convulsão, né, no mental, eu vou ter uma constricção de fluxo, de vitalidade, um desequilíbrio, e daí eu tenho o quê? A angústia física que eu estou sentindo. O estado de angústia, quando ele é tomado como uma coisa rotineira, quando ele é tomado como uma coisa lúdica ou prazerosa, quando ele é encarado como se fosse uma normalidade, ele cria uma deficiência de vitalidade no organismo, que aí sim, ela causa um desgaste prematuro, causa doença e causa a morte. Por falar em morte, antes que você entre na parte esotérica, né, que eu estou super interessado sobre o tema, por que as pessoas usam essa terminologia errada? Descanse em paz. Porque a palavra... esquece o em paz. Não, o descanse, o que é o descanse? Tem fundamentação esse 100%, desejo? 100%. Por que tem 100%? 100%. Porque eu estou cansado e eu morri, eu vou descansar? Como é que é o negócio? É que um dos estados que a alma passa após a morte é um sono, é um estado de sono em preparação para ela viver no seu próprio mundo.
esse estado de sono, ele é tão sério e tão protegido por lei que nem uma hierarquia superior, ninguém pode mexer com uma alma que esteja em estado de sono. Mas Então, todas as almas estão em estado de sono? todas as almas passam pelo estado de sono independente. O que vai mudar é o tempo que cada uma vai passar por isso, entende? Mas todas elas... Tá, então, mas isso é um descanso necessário, digamos assim? Como é que é? Não, é um passo normal após você perder o corpo físico. Mas tá, mas por que? Quem foi que... É claro que você não vai saber, né? Quem foi que disse tudo onde há fumaça há fogo? Se alguém disse descanse em paz, pô, o cara vivia, tava lá, o cara tava dançando, era jovem, estudando, tudo isso aqui, não estava cansado de coisa nenhuma. Aí ele morre num acidente, aconteceu morte súbita, sei lá o quê. Aí vai todo mundo no velório dele, tu diz, meu querido, descanse em paz. Que descanse, pô, o cara tava... Por que de onde vem esse descanse? Esse desejo humano de que a pessoa descanse? Eu quero buscar o nexo da... Porque nada surge do acaso, nada surge do acaso. Então, e você ainda me diz que tem lógica o descanse? Sim, pô. É que, sabe que, independente da origem da criança, geralmente quando ela começa a falar, ela fala angus, assim, aquele ang, aquela coisa, né, que o neném fala. E o ang, que a criança fala de início, é o ANGH, que é o estreito, que é a vereda estreita, né? E o próprio útero, ele é tido como uma vereda estreita. Sim, claro. Né? Onde aí é o caminho... Onde você vai sair lá, meu querido. Você sai para o mundo da angústia. Exatamente. Né? Então, quando você vem para a vida, você vem para resolver. Né? Então, a vida em si, ela é um ambiente de angústia. Né? E o dar embate e compreender... é compreender as razões que te levaram a existir, e essa é a razão da iniciação. É você então compreender assim, no âmago, em seu âmago, né, não em si, mas da coisa em si, as razões que o levaram a existir, para que isso seja uma alternativa, uma opção, não uma obrigação, não uma decorrência. Então, a vida em si, né, ela envolve o karma, o livre-arbítrio, o dharma, que é a lei. Então quer dizer, quando o cara morreu, ele vai descansar mesmo, porque acabou os rojão dele, vamos dizer. Assim, acabou aquela etapa de geração das coisas. Sim. Né? Aí ele vai viver uma etapa dos resultados. Então aquilo que ele plantou, ele vai ter que se virar e colher, seja o que for. Né, de onde depende que o sentimento de angústia pode ser experienciado também no pós-morte. Deixa eu aproveitar do pós-morte, tudo isso aqui, angústia. Muitas pessoas, eu frequento, aos domingos eu vou na missa grega, da Igreja Ortodoxa Grega, né? Eu vou lá, uma horinha lá, e fico lá dentro da minha introspecção e pronto. E percebo muitas vezes que, principalmente a Igreja Ortodoxa, digamos assim, a cada 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6, 7, 8 anos, 10 anos, ele fica rezando pelo morto, pelo que foi embora. E não só a Igreja Ortodoxa, outros também. É necessário isso aqui? Tem algum nexo, vamos dizer? Você estava falando, você trouxe informações, já falamos muito sobre isso, mas a gente não consegue falar tudo sobre, né? Então, muitas vezes aparecem algumas coisas que a gente tem que falar. Também a gente fala o que é permitido claro, falar, né? Claro. E aos poucos, isso, ao longo do tempo, a gente vai colocando uma outra coisa adicional para que você chegue na sua verdade. Sim. Né? Adianta, por exemplo, porque o que eu disse, eu percebo nas pessoas que pedem por seus parentes que se foram, que essas pessoas estão angustiadas pelo estado onde pode estar o pretenso parente, você entendeu? Sei lá, ele está no céu realmente? Ele foi para o inferno? Não sei para onde ele foi. Então vivem pedindo orações, missas, sei lá o quê, e isso faz com que a angústia delas diminua. Tem fundamento isso aqui? Me ajuda, eu que estou do lado de lá? Você falou que a gente tem um descanso um certo tempo, a alma descansa um certo tempo, tudo. Tem algum tipo de fundamento isso aqui? Ou você ficar pedindo, às vezes eu falo assim, eu quero perguntar para o padre assim, eu não vou fazer isso, claro. Ô padre, se você encaminhou o defunto, a alma ali, todo esse negócio, por que você fica pedindo para Deus toda vez ali 5, 10, 15, 20 vezes?
Ou ele é surdo, ou ele não faz a coisa direito, ou você não faz a coisa direito. Por que tem que estar pedindo toda vez pelo irmão, amigo, companheiro que faleceu? Então, até que ponto isso aqui tem validade, vamos dizer? Adianta, por exemplo, eu desencarnei, adianta você ficar rezando por mim? Falando um monte de coisa, o Greguinho, que você encontre sua luz aí. Bom, Greguinho, que você, primeiro, ninguém te atrapalhe. com relação à reza, né, então vale. Já falamos também, sobre o poder da oração, sim, né? mas daí vale o que fala o professor Henrique José de Souza. Sim. A pronúncia de uma palavra sagrada sem o seu exato conhecimento, Não pouco vale ou nada. nenhum valor Isso, possui. tá. Então, se você não souber o que é reza, se você não souber rezar, não souber para quem rezar, não souber Não vale nada. quem é quem, o que acontece assim é que daí as pessoas, quando ainda estão no que a gente conceitou como vida, então não tem a preocupação em resolver nada, porque ela acha que daí ela vai ter todo o tempo Vai do ter mundo isso, para resolver. ninguém está esperando. De né? repente aquele inimigo, né, ou aquele não tão amigo, né, ou parente que seja, acabou o tempo dele, ele morre. Daí aquelas coisas que se alimentavam daquela existência que existe em mim, então assim, eu tenho a pessoa A, não é? E aí eu nutro por ela uma antipatia profunda. Sim. E o fato dela estar existindo, né, e ela é meu parente, por exemplo, vou fazer de conta, né? Sim. Eu não nutro antipatia profunda por ninguém, né? Ainda bem. E até porque é ilícito, né? Quando você sabe o que fazer com as coisas, tem que tomar cuidado com Sem o que dúvida. você sente. Quando você sabe, sim. Não pode fazer. Então, vamos supor, eu nutro antipatia profunda, e o nutrir antipatia profunda, veja o termo, nutrir antipatia. Nutrir a antipatia, alimentar a antipatia Sim. que existe em mim. Aí aquele objeto que me permitia nutrir a minha antipatia, ele deixa de existir. Aquela pessoa, né? Aquela antipatia profunda com relação a ele que existia em mim, vai ficar com mágoa, e toda vez que eu me lembrar dele, eu vou praguejar, né? Sim. Por exemplo, ou então eu vou dizer assim, puxa, mas eu não devia ter feito isso. Daí, então... Aí, como é que acontece? Aí vem essa questão de você pegar e ficar encomendando coisa para o morto, com a maneira de resolver aquilo que você vai não resolver resolveu. ou não vai? Não, Grego, Não resolve em absoluto, né? Não, porque a resolução de alguma antipatia que você tenha para com um morto, ela é exatamente igual à resolução que você tem para uma antipatia que você tenha com um vivo. Então, em estando morto ou em estando vivo, e considerando a questão da não existência do tempo, que são padrões diferentes, você pode chegar e falar, desculpa, eu errei, né? Eu estava errado, a partir de hoje nós somos amigos. Vivo ou morto, uma coisa assim, morreu meu pai. E aí eu não dei para ele a atenção que eu deveria ter dado, não falei para ele muitas vezes que eu o amava. Isso. Eu devia ter me comportado de maneira diferente, eu devia ter deixado que ele falasse mais, eu devia ter... Um montão de eu devia. Então, Aí a criatura morre. Adianta você né? ficar depois... Aí isso vem, né? E esse conjunto de coisas se transforma em quê? Em uma angústia. Sim. Uma angústia que eu não tenho como resolver, porque a pessoa que é a fonte das razões da minha angústia já morreu. Mas ela é uma alma ainda. Olha só. Vai. Exatamente. A pessoa já morreu. E independente do lado de lá, falando Tá. aí no caso Ok. quem ficou. Então isso me provoca angústia. A ligação que a angústia em mim tem com aquele que daí já não tem mais corpo físico é exatamente a mesma. E eu posso resolver exatamente da mesma forma. Então, eu deveria ter dado mais atenção. Daí eu vou e eu construo em mim a atenção que eu deveria ter dado a ele, reconstruindo as memórias que eu tenha, porque o que me mantém ligado ao outro, vivo ou não, o que me mantém em uma angústia com relação ao outro, vivo ou não, são as coisas que existem em mim, não no outro. Quando daí eu vou e resolvo em mim, então eu tenho que resolver as memórias que existem em mim, pelo fato de não ter dado atenção ao meu pai, colocando de uma maneira Sim, simbólica. sim. Meu pai realmente morreu, foi em 2010, acho que não me lembro. E assim, super amigo, assim, gostava muito dele, tinha convivência boa pra caramba, e eu sabia muito bem o que eu estava fazendo,
e deixei zeradinho 100% tudo, e ele ia morrer em determinada época. Eu perguntei para ele assim, você quer permanecer vivo? Ele disse assim, quero. E então atendi o desejo dele por 23 anos mais, ele permaneceu vivo, até o dia em que ele disse assim, Jorge, eu estou cansado. A gente estava indo para o hospital. Ele disse, está cansado mesmo? Eu disse, sim. Disse, então tá. Seguiu o caminho. Se tivesse ficado em mim, né, uma razão para que eu tivesse angústia por não ter dado a ele a atenção necessária, eu tinha que resolver em mim essa memória, esse ser vivo que eu nutro, essa memória que em mim existe. Aí eu tinha que desconstruir e construir por aquela criatura que já fez a parte dela, todo o amor que eu deveria ter dado, eu posso dar exatamente agora, porque independente do que vai acontecer com o outro, o fato de daí eu construir o amor, eu construir a atenção, eu construir a empatia, desconstrói o desamor, desconstrói a antipatia, e em fazendo isso, aí sim, aí liberta. Percebe? Porque a pessoa que morre, morreu, aí ele vai para o mundo dos mortos. Não, a pessoa que morreu, ela, então assim, qualquer um de nós tem hoje físico, vital, astral, mente concreta, vamos deixar a parte de cima, né? O astral está hoje no mesmo lugar que vai estar no dia em que eu venha a morrer, caso isso aconteça um dia. Ele não vai para nenhum lugar. O mundo onde a minha alma vai é o mesmo mundo onde ela está hoje. Se hoje eu vivo no inferno, quando o corpo cessar, né, a minha alma vai continuar vivendo no mesmo inferno onde ela vive. Hoje não tem magia. A morte não transforma ninguém, nem em bem, nem em mal, nem em bom, nem em ruim. Eu levo minhas angústias quando eu morro. Óbvio. Levo? Lógico. Então quer dizer, o cara vai ter que resolver. Vai estar angustiado do lado de lá também. Lógico. Óbvio. Entendido. Todas as dores, todos os horrores. Por assim, eu acho engraçado quando você fala o lado de lá é aqui, né? Sei lá, tem, né? Eu uso a terminologia que a turma usa. Aqui é o lado de lá. É que assim, assim, a alma de cada um, ela existe agora. Né? A diferença é que daí agora ela está ela está lastreada no vital e no físico, recebendo impressões do entorno, aprendendo com a matéria. Está nos animando aqui, ânima, está aqui, ó. Não, esse é o vital, né? Mas a alma, que assim, eu estou alimentando permanentemente com as emoções, com o conhecimento, o que é o astral é a mente concreta. Cessou de alimentar com emoções, né? Aí então o que vai fazer? Ela vai descansar um pouco para se deparar com o mundo que ela mesma criou. Entende? Fala assim, mas eu vou encontrar os outros quando eu morrer? Da mesma forma como eu encontro toda noite quando durmo, da mesma forma como eu encontro durante o dia em vigília. A diferença, e essa é uma das razões da angústia, é que eu tenho a consciência física e a consciência psíquica, né, que seria a consciência da alma. Há uma rotina no meu período de sono hoje, enquanto eu estou vivo, há uma rotina. Por eu ter um desequilíbrio entre a consciência de vigília com a consciência de sono, né, então há um interregno, há uma barreira que separa essas duas que deveriam ser uma só. Então eu trago vagos fragmentos do meu sonho e ainda assim desqualifico esses fragmentos. E da mesma forma o sonho recebe, ou a consciência de alma, ela recebe fragmentos ou visões do que seja o mundo físico. Essa disfunção é motivo de angústia. Aproveitando aqui que nós voltamos ao assunto... Você veja que a angústia é uma coisa assim, é um assunto tão claro, sério, seríssimo, que ele claro, envolve desde da própria existência até a mecânica de sublimação dos invisíveis no astral e no mental. Entende? E com todo o impacto no corpo vital de cada um, com todo o impacto no corpo físico e por decorrência nas glândulas do sistema endócrino, na saúde. E, assim, a angústia, ela, conforme eu disse de início, ela é a tônica que poderia qualificar a humanidade atual. Eu pergunto assim, por que a humanidade atual sofre tanto de angústia, tão angustiada? É porque, assim, na medida em que, se você pegasse na época em que a Lemúria, a Atlântida era a tônica da evolução, o estar submetido à angústia era incomparável com relação ao que é hoje. Sim. Se você pega o período anterior à Atlântida, né, da metade da Lemúria para frente, é um processo completamente desconhecido, porque a angústia ela só é perceptível na medida em que você fica mais fragilizado ao meio e na medida em que você vai tendo condição de perceber aquilo que é mais sutil.
Então, a angústia, e a gente poderia dividir angústia instintiva e alta angústia, ou angústia do corpo ou angústia da alma, ela se manifesta quando há ambiência para que ela seja traduzida em si, é um fato positivo. Você não pode fazer com que esse fato positivo se transforme em lazer e não pode ser dominado porque da mesma forma como o ambiente para angústia, né, essa criação da imaginação, das coisas que depois vão criar uma angústia subjetiva, é feita pela razão, pela mente concreta, todo o processo da angústia, ele tem que se submeter ao processo da vontade. Aí então sim, a chave para você compreender, sublimar as razões e sair desse estado de noite e encontrar a luz, o sol, é a vontade. De vontade, amor, sabedoria e atividade. Resumindo, ótimo. Só não compreendi ainda, ou então achei que não foi respondido. Jorge passou para o outro lado, eu vou usar esse termo. Aí eu fico orando por ele, mentalizando por ele, daqui a 5, 10 anos. O Jorge está recebendo alguma coisa do que eu estou mandando para ele? Vai depender de quem era o Jorge, vai depender da altura que chegue a tua reza e de qual seja o objetivo da tua reza. Sim. Sim, alcança. Chega? Ótimo. Então pronto, tá aí, tá respondido. É porque assim, quando eu falo assim para você... Porque muita gente pode, poxa, isso aí... Não, e veja que às vezes, assim, quem já deixou o corpo físico e está no entorno ainda mais imediato, né? Porque ainda era uma alma mais... Isso que você falou acabou com a angústia de meio mundo agora aqui ouvindo claro isso aqui. Sim. Você entendeu? Claro que sim. Que sabe que, sabe que o apelo dela, o pensamento dela vai atingir o ente, o amado dela, o querido. Meu pai morreu, né? E eu nunca tinha falado assim, pai, eu te amo. Né? Pai, você é um cara legal, eu gosto de você. Aí eu falo para ele assim, pô, pai, eu te amo, eu gosto de você, você é um cara legal. O astral da criatura, onde ele esteja, está no mesmo mundo astral que o meu. O que pode acontecer é que o meu está aqui, o dele está ali ou está lá, mas o professor fala assim, um pensamento altruísta e generoso concorre para o benefício não só de quem o engendrou, mas para a alteração da própria matéria que lhe dá origem. Sim. Então, um pensamento ou uma emoção né, generosa, ela altera o meio que lhe dá origem. Então, quando você vai e emite amor para uma pessoa ou para todos, isso que está sendo emitido, ele altera o meio, ele altera o plano. Maravilha. Se alterou o plano, sobrou um pouquinho de amor para aquele cara que era assim o mais santo dos santos e para aquele o maior bandido dos bandidos. Isso, estava lá e pronto. Você deu indiscriminadamente. Ótimo. Entende? Então, isso então, é bom saber. É porque assim, o que para a gente é distância, né? Isso só existe só no mundo físico que a gente está vivendo através dos 5 sentidos. Fora desse mundo físico dos 5 sentidos, o conceito de distância inexiste. Inexiste. E tanto é que é o seguinte, as coisas, elas não existem assim, um mundo aqui, outro lá, outro lá. Nós somos a parte mais densa. Então, todo o resto do universo é esse mundo que nos cerca. Nós. Cada um de nós tem vital, astral, mental concreto, mental abstrato, budista. Todo o resto do universo, ele existe para dentro, não é para fora. Percebe? Então, o corpo astral, o mundo astral, o que seja, né, ele não está em algum lugar, ele está em algum lugar, é de fora para dentro. Assim, o posto mais avançado, né, da ida do imanifestado na matéria somos nós. Não existe nada mais denso do que a gente, existem os menos densos. Então assim, e todas as hierarquias para dentro, e todos os meus corpos até chegar em Atman para dentro, todas as divisões, os 49 divisões do mundo astral em seus 7 planos para dentro, todas as divisões do vital, atômico, etérico, subatômico para dentro. Aí o mundo átmico, todas as hierarquias para dentro. Então, como é para dentro, é da matéria em direção ao não perceptível, eu tenho ao alcance do meu pensamento, ao alcance da minha emoção, do meu verbo, da minha consciência, da minha vontade, todo o universo manifestado. Percebe? O que a gente não pode fazer é, na falta de compreender os elementos que geram alguma sensação
na minha alma, eu me submeter a esses elementos, porque eu faço o quê? Por exemplo, a questão da angústia. Se eu me submeto à angústia, não aprendo e não resolvo, então eu, físico, vital, astral, mente concreta, mente abstrata, Buda, uma unidade existencial que vai do mundo visível ao limite da existência da matéria, que é o átmico, a gente está se submetendo a um conjunto de elementais inconscientes que eu engendrei no astral, vitalizado, né, com a contribuição da imaginação criativa mal utilizada. É uma inversão de valores, percebe? Vou te fazer uma pergunta que já pode começar a ficar vermelho. Nas coisas que eu li ao longo de todo esse tempo, desde que me envolvi com a Sociedade Brasileira de Eubiose, professor Henrique José de Souza, e as coisas que eu li a respeito dele, posso até estar errado na minha impressão, porque são impressões que a gente tem, né? Eu não sou iniciado, não sou nada, e eu percebia que o professor era uma pessoa angustiada. Claro que sim. Por que essa angústia do professor? É porque era a angústia da humanidade. Entende? E assim, ele via os caminhos dos discípulos, como todo discípulo, né? Sim. De dor, de erro, de acerto. Isso o angustiava. Ele via os caminhos da humanidade. Isso o angustiava, né? E mesmo nele, ele então via o que deveria haver, mesmo nele, essa angústia por não poder ser resolvido, que daí implicaria, e veja que a gente está falando de uma criatura diferente, Sim. né? Então, por ele não poder interferir diretamente, porque ele estaria mexendo no livre-arbítrio de cada um e não pode ser feito, então ele experienciava a angústia, e essa angústia experienciada sem solução e de forma recorrente gerou os problemas de saúde pelos quais ele teve que passar. Chega um ponto que o professor fala assim, que parte das doenças que ele experienciou eram decorrentes do karma daqueles que deveriam ter vindo para contribuir com o trabalho e não o fizeram, né? Aí então essa mudança na vida de cada um em buscar a iniciação por opção própria, não o fazendo, caía para ele como responsável assimilar, né? E a assimilação daí então trazia angústias, dores, né? E derivados físicos, doenças, essas coisas assim. Aí vem a pergunta assim de leigo, assim, se o professor, que era o professor, padeceu da angústia em função disso, de tudo que você disse, teve como é que se diz, a somatização física em decorrência disso, teve mudança de estado de ser, né, vamos dizer assim. Então nós aqui, vamos dizer, seres comuns aqui, como é que a gente pode almejar assim como é que se diz? Ter condições de que nós podemos transcender isso aqui. Você pode dizer que a missão dele era global e a nossa é individual. Exatamente. Não sei. Exatamente. Agora acontece assim, né? Isso também é uma fala do professor. Eleva-se o homem, choca-se contra si mesmo. Eleva-se mais ainda, choca-se contra a sua família. Eleva-se mais ainda, choca-se contra a humanidade. E mais ainda com o mundo como um todo. Quer dizer, quanto maior o nível de compreensão, maior vai sendo a tua responsabilidade para aqueles que te cercam. A diferença é que, com essa compreensão que você tem, no nosso caso, nós somos discípulos, todos nós, peregrinos, né? Então a gente consegue eliminar, através da compreensão, aqueles elementos os quais nos deixem em estado temporário de não saúde, né? No caso, angústias, ansiedades e essas coisas todas, que são só o quê? Criaturas, né? Elementos que nós mesmos engendramos e que se alimentam baseado em nossos medos ou nossas incompreensões. Porque ele não foi o único, né? Porque se você voltar na história, Todos eles sofreram, padeceram da mesma coisa. O que muda é a função de cada um, se o Avatar, o Manu, o Buda, ele é o início de ciclo, o fim de ciclo, qual é que é a função planetária, qual é que é a função de hierarquia, até onde lhe é dado revelar, até onde lhe é dado interferir,
se ele vem só com a tônica do amor e só aparece a humanidade, se ele vem com a tônica da humanidade do futuro e o que ele tem que fazer. Então, baseado no trabalho desse ser que venha para tentar colocar a humanidade de volta nos trilhos, né, aí dá a abrangência do impacto que ele vai sofrer. Isso é normal. Bom, e aí nós não podemos... A pergunta tem que ser feita também. Maitreya. Maitreya vai padecer do mesmo problema? Não. Por que não? Não, porque Como não? nós estamos hoje criando a ambiência para que não exista mais, né? É assim, esse ciclo que a gente está terminando agora é o último ciclo humano que vai saber o que é doença. É o último ciclo humano que vai saber o que é ignorância. Então nós estamos hoje criando a ambiência para que esses elementos, esses bijans e devatas, assim, essas incompreensões, elas não mais existam fisicamente. Quando se tiver um astral depurado, quando se tiver um astral equilibrado, quando a paz tiver sido feita para todos os seres, quando a fraternidade for a maneira de troca de conversa entre todos os seres, e quando o amor for aquilo que une todos os seres, nesse mundo novo, que é o mundo que nós estamos construindo hoje, não existe ambiência para que nenhuma não conformidade, para que nada exista em Adharma, nada exista contrário à lei. Pode parecer utópico, não é? Mas e a gente usa o termo utópico exatamente para descrever essa não sincronicidade que existe entre vigília e sono. Por isso que a gente fala assim, isso é um sonho, isso é utópico, partindo do princípio da humanidade atual, que não controla nem seus próprios sonhos, tamanho nível de ignorância da humanidade. Quando eu passo a controlar meus sonhos, eu dou sequência na minha vida em sonho, exatamente como eu dou sequência na minha vida em vigília, controlando todos e tendo rotina, nesse momento o utópico passa a ser real. Então, esse mundo é utópico, vírgula, esse mundo é real. Vamos ver. Trabalhamos para isso, Grego. Tudo bem. Assim, todos nós, né? Assim, nós dedicamos a vida para que isso aconteça. Vitam impendere vero, dedicar a vida à verdade. Satyanasti para o Dharma. Não existe religião superior à verdade. Dedicando a vida à verdade, cada um, dentro daquilo que a lei lhe reserva, e dentro daquela abrangência, aquela abordagem que nos compete, nós transformamos o mundo de cada um, e em transformando o mundo de cada um, transformando o mundo de todos. Em transformando o mundo de todos, nós transformamos ao mesmo tempo o mundo visível e o mundo invisível. Zero angústia. Interessante porque eu vejo porque eu vivo nas redes sociais, nos portais, assim, eu vivo no meio das notícias, vamos dizer, e eu percebo que cada dia as pessoas ditas especiais e conhecidas e que fizeram um belo trabalho e plantaram sementes, como você diz, estão se mandando. Por outro lado... Se mandando é morrendo? Claro. Normal. Morrendo. Por outro lado, esses mesmos meios de comunicação não me apresentam quem quer que seja, pelo menos que eu me lembre, que me faça ter um pouquinho de esperança, vamos dizer, no que você acabou de dizer. Não que eu duvide, eu não posso duvidar, porque eu não posso provar que não vai acontecer. Eu acredito naquilo que exatamente, então. Que quer, né? Então eu não posso duvidar. Mas, então, como é que... Onde estão... Quando essas... tem que ter... O ser humano ainda precisa de lideranças, ele precisa de pessoas ainda que sejam exemplo, como já foram os que estão indo embora agora. E agora eu já não vejo nada. Nós estamos falando do Brasil hoje. O Brasil é o nosso país, e que nós estamos com problemas de ordem que todo mundo conhece. Natural, tudo bem, mas só que, aí é que está, o que eu acabei de dizer eu posso usar como analogia. Se o governo muda do Brasil, quem nós vamos colocar lá? Não tem ninguém. Se tivesse alguém, tudo bem. Essa mesma pergunta que eu te falo. Quem são os bijans aí que você usa? São sementes, né? Bijans. Quem são essas sementes que estão por aí fazendo esse novo mundo aí? E não aparece assim. Por que eles não aparecem? É que assim, não é aquela questão de não aparecer, né?
Não precisa necessariamente aparecer, se claro. você está ouvindo no carro, né, um som estridente e alto, uma música ruidosa, você não consegue ouvir o som do passarinho. O que acontece O é vento, o exatamente passarinho, isso. exatamente. Então, eu costumo ir, né, nas redes sociais para experienciar a angústia. Mas aí eu não experiencio a minha, porque eu não me deixo contaminar. Mas eu vejo assim, o quão longe as pessoas foram após tirarem suas máscaras. E esse que é o problema. Depois que passar essa fase, isso está acontecendo hoje no mundo e no Brasil, é só uma fase natural. Isso é, todo ciclo, a própria pessoa passa por uma fase, né? E depois da fase da Idade Negra, que a gente vive agora, obrigatoriamente é a Idade do Ouro. Isso sem dúvida, isso é sazonal, sazonal isso também, né? Isso é cósmico. Então, sabe, o que vai permanecer, cíclico. O que vai permanecer e o que cabe que cabe a cada um resolver é o seguinte, no que eu me transformei naquele momento em que eu devia ter tido equilíbrio. Aí então você vê assim as pessoas assim ofensivas, agudas, sabe, assim, eu estou conseguindo me manter neutro. É maravilhoso. Não, você vê assim as pessoas não entro no clima. Se expondo assim aquele âmago tenebroso, verdade, coisa assim, porque ninguém consegue pegar e xingar e falar coisas assim que não tenha dentro de si. Perfeitamente. Que não tenha dentro de si. A boca fala o que do coração exatamente. Então... E esse que é o grande problema que a gente devia prestar atenção agora é o seguinte: essa fase vai passar, né? E o Brasil vai seguir o seu caminho. Isso é inexorável. Nada muda isso. Eu também acredito universo, nisso. Né? Intuitivamente eu acredito mas nisso. Mas aí o que vai sobrar no astral do Brasil? Que essas pessoas que pensam defender o bem, depende de qual caminho, seja A ou B, cada um com a sua direção, que pensam defender o bem do seu ponto de vista, o que elas criaram e que vai ficar como um resíduo para ser resolvido depois. Por quem virá depois, né? Então assim, no combate à fumaça, estão espargindo veneno, sabe? E isso é que eles mesmos vão respirar. Porque o ambiente aqui, você está vivendo. Sim, e aí como todos, né, estão vendo uma atmosfera conturbada, então de uma forma ou de outra, isso nós respiramos também, porque quanto mais se expande a consciência, mais você tem impacto daqueles outros seres que fazem parte do mundo no qual você vive. Então às vezes você pode acordar angustiado ou não sabe o que está acontecendo, mas você está assim, não é tua dor, é a dor do teu país, é a dor do mundo, né? E aí, só que daí, da mesma forma, você tem que compreender que aquela angústia não é tua, aquela angústia é a angústia que você está respirando, a angústia do país, é a angústia do povo, é a angústia do mundo, é a angústia da humanidade, e em compreendendo, ajudá-la a que se resolva. Não devolvendo a mesma moeda, mas devolvendo amor fraterno, compreensão, sabedoria. Mas você precisa ter isso, como você acabou de dizer. Mas aí vai só posso dar aquilo que eu tenho. Mas vai do eu não posso dar um amor fraterno fajuto. Não posso dar um fraterno abraço fajuto. É porque posso dar essa coisa, quando você fala... Namastê fajuto. Essa coisa que fala assim que é só porque é moda, porque é bonitinho, que é uma coisa assim falsa, isso de qualquer forma ele é gerado, né? E aí como ele vai sem lastro, daí isso volta e volta como revolta. Aí a pessoa um dia se revolta por ter estado tanto tempo falando aquilo que ela não acredita, por ter estado tanto tempo em um caminho o qual ela não compreende. Perfeito. E essa revolta depois aí sim gera uma angústia, que é aquela separação, lembra aquele negócio brilhante, assim, é isso mesmo, amor bem aqui, isso. ódio aqui, e aí cada passo daqui isso tem aí. que daí multiplicar do lado de cá, aumenta assim, cria uma distância, né, um abismo, né, aí sim, Lasciate água de esperança só vai aqui entrar, porque você está no inferno. Qual inferno? No teu inferno, verdade. Que é o mais profundo. Verdade. Porque ninguém entra ali, só você. Bom, acho que acho que exploramos muito bem o tema. O que a gente fez foi dar alguns elementos. Não, eu acho que foi muito bom. Cada um muito bom. possa pensar a respeito e compreender que na compreensão das angústias, da angústia como um todo, e das angústias em particular de cada um, está a própria compreensão da existência e a manutenção da vida saudável e em processo de evolução, vírgula, desde que você procure conhecimento. A única forma, assim, o lápis filosofal, a sua matéria panaceia universal, a pedra filosofal,
a única coisa que pode sarar, né, curar a ignorância é o conhecimento. Conhecimento, sem dúvida. E ninguém vai te jogar o conhecimento no colo e nem colocar na tua cabeça. Você tem que fazer o quê? Tem que ir atrás e buscar, tem que se iniciar, tem que procurar um bom caminho. Qual caminho? Aquele no qual você se sinta bem, em paz e que te permita, aquele que te permita realizar a razão da tua própria existência, que é o máximo que se pode desejar. O resultado de tudo isso, paz. Isso aí me lembra sempre, eu gosto de contar a historinha do beija-flor no grande incêndio, né? Pegando o incêndio lá tudo e o beija-flor lá com a biquinho jogando água. Beija-flor, você não vai apagar esse incêndio. Não sei se eu vou apagar, mas eu estou fazendo a minha parte. Porque o resultado do beija-flor e o resultado de cada um não é aquela gota d'água que ele jogou, mas é o amor que nele foi criado e que fez com que ele virasse, fizesse uma gota d'água e jogasse ali. A água, a gota está ali, o incêndio está ali. Agora, o amor que ele gerou na ação de ajudar, esse se propaga em todo o plano, como diz o professor, altera o próprio meio que lhe dá origem. Tá então, aí. nesse caso, o beija-flor, ele alterou o astral. E como todo mundo respira astral, eu vou respirar o quê? Aquele amor que ele engendrou. E esse amor não tem tamanho, né? É do tamanho do plano. Né? Então, eu acho que, espero que a gente esteja fazendo isso e que vocês também possam estar fazendo isso nos seus lares, nos seus trabalhos, nas suas atividades, porque assim, só assim eu acho que será possível edificar o mundo que o meu irmãozinho aqui fala. Não, nós vamos, nós vamos, tenho certeza. Então tá aí. Não preciso nem dizer absoluto, tenho certeza que nós vamos cumprir o papel para o qual nós somos indicados. Quer dizer, cada um de nós, vocês todos, né, nós vamos levar nossa vida a bom termo, nós vamos fazer aquilo para o qual nós viemos, nós vamos cumprir nosso papel. Isso, o importante é isso, a certeza do dever cumprido. Eu acredito em mim, acredito em você, acredito muito em vocês. A gente vive um momento ímpar e nós estamos preparados para transformar o mundo, que é o que nós estamos fazendo, transformar primeiro o mundo de cada um, no conjunto de todos, e é o mundo em si, visível e invisível. Foi por isso que a gente nasceu. É isso aí, eu acho maravilhoso, eu gostei muito. Vou assistir daqui a pouco de novo, porque agora eu fico como apresentador aqui, né? E depois eu gosto de curtir aquilo. Não, nem é o apresentador, sabe? Que, não, assim, que você vai dando os pontos de apoio pra gente, você traz a coisa que a gente Não, mas eu adoro depois assistir conjunto, porque eu aprendo um monte, isso é maravilhoso. Eu não gosto porque aí assim, é aquela questão da crítica, né? Só que daí quem vai criticar o abstrato é a mente concreta e o resultado é zero. Então deixa a minha mente concreta se divertir com outras coisas. Mas é um jeito de trabalhar a neutralidade, você procurar. Eu vejo ali, eu aprendo nos erros, né? E também o resto eu fico tentando ser neutro. Como eu disse que eu estou acompanhando nas redes sociais agora tudo isso aqui sem me envolver. E eu tô percebendo isso e estou ficando feliz por isso. Porque eu não estou me envolvendo. Eu posso estar me envolvendo, mas não estou demonstrando envolvimento nem eu estou mostrando uma neutralidade que está lá. É isso que eu quero dizer. A gente não pode se furtar de agir. Exatamente. Mas o agir não é você ir tirar uma pedra, né? Ou você ir e ofender aquele que pensa diferente de você, mesmo que ele seja o mais profundo ignorante. O agir é você criar o bem, o bom e o belo, e você saber que é real, que isso é uma fase que a gente tem que passar e que em seguida, para a gente e para o mundo, o novo vai ser visível. É isso aí, exatamente. Isso é real. Isso, né? Não acreditar nisso é um desperdício de existência. Né? É isso aí. Jorge, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você pela oportunidade. Se você não vem, você sabe que a gente não faz, né? A gente precisa sempre... como é que se diz? Aquele ditadinho bonitinho, né? Bonitinho. Somos anjos de uma asa só para voarmos, temos que nos abraçar, essas coisas. Então, quando o brother vem aqui, eu instigo ele começa a falar. Então, meu obrigado, Jorge, mais uma vez. Para vocês eu deixo meu fraterno abraço e um feliz sempre. Fraterno abraço, fiquem bem, vão em paz e tenham uma boa vida. Tchau. Um ambiente
ambiente hiper saudável, os anfitriões são maravilhosos, a Malu e o Roberto e mais a equipe deles, né? Não fica na cidade, fica numa montanha, Exatamente, né? Retirado, agora né? me fugiu aqui da palavra, mas tudo bem, não vem ao caso, não tem problema. Então Jorge e eu estaremos lá. Você pode ver aqui no cartaz que está aí no seu monitor, está lá o endereço. 2 dias inteiros de conversa. 2 dias inteiros de conversa, haja paciência, mas eu acho que é bacana, né? Porque essas pessoas que vão lá vão ter a oportunidade de estar ao vivo conosco, né? Interagir. O ambiente é muito bom. Muito bom, já estivemos lá 2 vezes, Jorge e eu, né? Essa aqui vai ser a terceira. E nós vamos estar conversando, e as vagas são limitadas, acho que 25 pessoas no máximo, 25, 30 pessoas. O local não comporta mais gente, assim, questão de hospedagem e toda essa questão. Então, se você tiver interesse, nós estamos divulgando, a Lu já me passou ontem, eu já divulguei ontem mesmo, você está vendo aí agora, com quase agosto, abril, maio, junho, quase 90 dias de antecedência, ou seja, você pode se programar, pode se inscrever e compartilhar conosco desses 2 dias, que acredito que serão de uma troca muito, hiper agradável. Então é isso aí. Se eu esqueci de alguma coisa, a gente vai falando. Eu quero aqui também deixar o meu abraço a toda a diretoria, posso chamar assim, todo o APTA da Sociedade Brasileira de Eubiose, que eu aprendi a ter um carinho muito grande por ver o empenho dos 3 irmãos e como é que se diz, o seu entorno, para manter o ideal, uma obra iniciada pelo professor Henrique José de Souza. Isso é bacana, então enalteço e desejo saúde para os 3 continuarem firmes frente a essa grande obra. Então fica aqui registrado. Bom, como é que você está? Tudo bem? Estou ótimo. Oh, coisa boa! Quando eu vejo o meu brother aqui, hoje eu reclamei dele para variar, né? Porque o dia que ele entrar aqui e eu não reclamar dele, ele vai dizer, esse não é o grego, deve ser algum clone aqui, né? Sim, eu cheguei 10 minutos mais cedo, ele reclamou que eu estava chegando atrasado. Eu cheguei em cima, não posso nem conversar com ele aqui. Lembra quando a gente começou a fazer o programa, às vezes você estava fazendo a introdução e eu estava chegando, o programa já estava começando ao vivo, né? Então agora já fica diferente, mas mesmo assim chegando mais cedo. a gente quer conversar um pouquinho antes, né? Porque sabe, mas faz parte, né? Mas a gente faz isso para poder relaxar um pouquinho e trocar ideia. Então como é que você está? Tudo bem? Tudo 100%. Eu Eu estava pensando, enquanto você estava falando aqui, que daí a gente conversa há 10 anos. 10 anos. Hoje é a edição 223 dos Mosaicos do Novo Ciclo. E aí, em 10 anos, a gente sempre repartiu aquilo que deve ser repartido, né? Sim. As questões da vida de cada um trata cada um traz suas próprias batalhas, né? Com certeza. Não sei se que eu queria comentar, que a vida em si, ela é um aprendizado. Não assim, tenha dúvida, põe aprendizado nisso, é todo dia. Né? Diário. Esse que eu acho que é o que vale a pena viver, porque se tivesse tudo escrito, tudo definido, não teria graça alguma, né? Não, e eu estava vindo para cá, daí hoje aqui em Florianópolis está um dia muito agradável, né? Sim. Para mim é a melhor época do ano, né? Que daí tem sol, céu limpo e tudo. Não é muito quente e não é frio, né? E aí eu estava vindo e você sabe assim, dá uma sensação boa porque naquele limiar assim de quase compreender a coisa toda, sabe? Eu disse, puxa vida, então esse negócio aqui, afinal de contas, vale a pena, né? O negócio, uma experiência boa. O interessante é isso, porque cada um, né, dentro do seu universo, né, como você diz aqui, você tem um grau de compreensão, eu tenho outro, vocês em casa têm outro, então isso que é bacana, é você ter essas descobertas todo dia, né? As descobertas, você descartar muitas coisas, acrescentar coisas. Medo, como você disse, de atravessar alguma coisa estreita, alguma coisa que se afunila à sua frente, você tem medo. Então, a partir do momento que eu vou buscar a origem desse problema que me aflige, vamos dizer, e eu me medico, eu estou, na verdade, me ajudando ou estou apenas maquiando essa questão? Bom, assim, quando você vai se medicar contra uma doença da alma, né, ou contra um estado de alma, você está tratando o sintoma, não é a causa. Não é a causa. A causa vai permanecer. Agora, há momentos em que daí
aquela tensão, aquele estresse, aquele sofrimento decorrente do medo, da angústia, da ansiedade, coisas assim, ele causa um mal-estar e um mal físico e uma degradação física de tal monta que daí a química ela é salutar, ela é necessária para te dar uma folga orgânica, para que daí então com essa folga orgânica você comece a se reconstruir para condição de raciocinar, de pensar. É como quando você está em um poço, né? E aí tem uma corda, né? Aí a corda vai depender que você saia, mas para que você saia tem que ter a corda. Sim. O remédio nesse caso, né? Ele vai funcionar como se fosse a corda, ele vai te ajudar a sair, mas a corda em si parada ali não significa nada para você. Perfeito, era só... Né? É isso assim que são as coisas. Uma coisa importante para falar sobre a angústia é que ela, assim como uma síndrome, assim como depressão, assim como essas coisas todas decorrentes de conglomerados na alma, ela não é uma coisa, ela é um resultado, né? É o resultado. Sempre é o resultado. O resultado do quê, geralmente? Sempre é o resultado. Então, assim, um conjunto de coisas, né, já criadas, não alimentadas, ou às vezes ainda nem contempladas, né, é que dá, que cria vitalmente aquela condição que se manifesta como aquela angústia. Primeira coisa. Segundo, sempre tem que haver uma razão. Quando você diz assim, eu estou angustiado sem razão. Não, você está angustiado desconhecendo sem que a razão. você saiba a razão, mas a razão existe, porque não existe como você ter angústia. É como assim, eu tenho medo. A pessoa diz assim, eu tenho medo. Aí você pergunta assim, medo de quê? Ela vai falar assim, de tudo ou de nada. Não existe isso. É medo de alguma coisa. A diferença é que a você não consegue definir, né, isso? A diferença é que daí, na angústia, você pode experienciar sem ainda ter contemplado aquilo que te causa angústia, porque você tem causas difusas. O que acontece? A angústia, a gente pode dizer que ela reside na mente concreta, né? Porque ela é um artifício de manas. E acontece assim, um conjunto de emoções que eu gere, mas que não ainda estejam suficientemente densas, aí são passadas para manas, para a mente concreta, e como elas não são suficientemente densas, que assim, ela não foi criada de alguma coisa que eu estou vendo, ela não foi criada de alguma coisa que eu estou sentindo, tocando, quer dizer, não veio através dos 5 sentidos. Isso foi engendrado no emocional e ainda está tênue, não está completamente visível, e essa coisa tênue engendrada no emocional, né, no astral, ela é levantada, ela é jogada para a mente concreta. O que a mente concreta vai fazer? Como não tem densidade para ser visível e ela trabalha baseada em imagens, ela torna densa essas coisas que foram criadas assim só incipientemente no astral. E no tornar denso, para que ela torne densa e torne visível, aí tem que ser usado um poder da mente concreta, que é a imaginação criativa. Daí, a própria mente cria uma série de coisas, uma série de elementos. Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu sou André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Voltando aqui dos nossos estúdios, depois de um hiato, esse hiato de cada 15 dias, né, que a gente tem aqui, com o nosso amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, e hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto que já divulgamos na semana passada. Mas antes disso, eu quero primeiro pedir desculpas se por acaso eu fungar, se por acaso eu tossir, mas ainda estou no estado gripal. Jorge também acredito que também por causa da temperatura que a gente coloca aqui, ele também sente uma certa dificuldade, dá um pigarro, mas nós vamos, independente disso, a gente sempre supera esses problemas. Quero deixar aqui, chamar atenção mais uma vez, e está aí no seu monitor, você está vendo que nós estamos
tentando ampliar de alguma forma a questão da arrecadação de recursos para a manutenção do Vida Inteligente, né? Nós temos parcerias, tem gente nos ajudando nessa questão e, como você pode ver, nós temos condições de fazer anúncios dentro dos nossos portais, dentro dos nossos sites, dos nossos blogs. Então, se você tiver algum comércio, se você tiver alguma empresa, alguma coisa que você queira divulgar, contribua com o Vida Inteligente. Fazendo isso, anunciando, e assim a gente vai conseguindo manter o programa no ar. Aproveitando isso, vocês sabem que a gente tem feito a campanha na nossa comunidade. A gente todo mês, no período compreendido entre 25 de cada mês até o dia 10 seguinte, que é quando vencem todos os compromissos financeiros inerentes à manutenção do programa Vida Inteligente, a gente coloca lá pedindo a contribuição das pessoas, aquelas que querem, se disponibilizam, podem, gostariam e ajudam, né? Então, isso nós temos, não está sendo, como é que se diz, não está suprindo totalmente as nossas necessidades, mas já ajuda bastante. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, eu quero fazer isso público para que fique gravado e registrado para quem assistir para frente. Tem gente que não quer contribuir e não precisa contribuir. Ninguém é obrigado a contribuir. Não está escrito que você, para assistir o Vida Inteligente, você é obrigado a contribuir. Mas, por favor, se você não contribui, você não precisa criticar dentro da nossa comunidade. É a mesma coisa que eu te convidar para minha casa, você usufruir do que tem na minha casa e ainda sair criticando a minha casa por coisas que eu falei, coisas que estão lá, dos meus móveis, do que eu fui oferecido. Então tem gente que, infelizmente, além de não contribuir, entre aspas, não é obrigado, critica a ação. Diz que a gente só pensa em dinheiro, de que isso aqui, aquilo lá, e eu fico muito entristecido com uma conduta dessas. Então, por favor, se você não quer contribuir, por favor, também não critique. Vai continuar assistindo Vida Inteligente, sem te cobrar nada em absoluto. Então, por favor, serve para todos, não está aí direcionado para ninguém. Bem, 9 e 10 de julho agora, nós vamos entrar em abril, né, Jorge? Estou aqui terminando março. 9 e 10 de julho, está aí aparecendo o quadradinho aí também no seu monitor. Jorge e eu estaremos na Chácara Chantigaia, aqui no sul, perto de Jaraguá do Sul. Como é que é o nome da cidade lá? Puxa, Jaraguá do Sul? Sim, Jaraguá do Sul, mas é um pouquinho mais para cima, mas tudo bem. Desculpe. Olha aí no monitor que você vai ver. E Jorge e eu vamos estar um sábado e um domingo. Nós vamos falar sobre o amor fraterno, que é a matéria-prima do novo ciclo. Então nós vamos passar sábado o dia inteiro e domingo pela manhã, além das outras atividades. Nós vamos conversar bastante, comida, alimentação vegana, novas. Esse que é o... Então a vida realmente é maravilhosa, basta a gente perceber, aprender a saber viver, né? Preciso saber viver. Saber viver é observar tudo isso que é a vida, o aprendizado que você tem diariamente em qualquer coisa, nas coisas que você vê, nas pessoas que você cruza, naquilo que você ouve, tem uma série de coisas. E fazendo uso sempre do discernimento, né? Você vai passar, você passa um dia agradável, ou seja, você dorme de noite, como diz o Jorge muitas vezes aqui, com a consciência do dever cumprido, ou seja, a minha coisa, puxa, o meu dia hoje foi maravilhoso, a aula de hoje foi maravilhosa. Então, vou dormir, vou descansar, porque amanhã terei mais aprendizado ainda. Então é isso que a gente tem que pensar. Cada dia é uma vida, cada noite uma morte. Pronto, tá aí. E a relação é exatamente a mesma. Né? E em função disso que nós estamos falando aqui, o tema que se apresentou e nós divulgamos no programa anterior é uma coisa que todo mundo já deve ter ouvido falar. Ou todo mundo já pronunciou essa palavra. Ai, eu estou angustiado. Eu estou angustiado. Eu sinto um aperto no peito. Isso aqui, todo mundo... Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é. Posso até ter sentido angústia, mas eu não sei o que é angústia. Né? Posso estar... Não sei o que é e espero não saber também. O Jorge vai dar o ponto de vista do que é. Nós temos... A gente vê na mala direta que foi mandei todos os aspectos da angústia sobre Freud, né, o ponto de vista dele, o id com o superego, uma série de coisas, né? E eu quero que você fale também, se for possível, sobre
a etimologia da palavra, né? Sim. E essa questão também, o mais importante, vamos dizer, sob o ponto de vista iniciático, ou mais... a gente pode contribuir é conversar sobre a parte oculta, né? A parte Exato. psicológica, psicoterapêutica, assim, não nos compete. Não nos compete, mas tudo bem, mas nós temos que ter uma base, vamos dizer, para a gente poder entender a parte oculta, temos que ter uma base aqui, vamos dizer, do que é essa angústia o que pode, por exemplo, vamos começar assim. O que pode me fazer estar angustiado? Aí de repente dormi, acordei, tô com uma sensação estranha, ai, não sei o que é, mas nós seres humanos adoramos nominar tudo, né? Uhum. Ai, eu tô angustiado, ai, eu tô com uma angústia, ai, eu tô sentindo uma coisa no meu peito, ai, eu não sei o que é, e tudo isso aqui. Então, o que é isso, Jorge? O que são essas sensações assim? O que são essas nominações que nós costumamos dar a coisas que a gente sente e muitas vezes não sabe definir o que a gente está sentindo? Muito bem. Então, assim, ó. Tem uma expressão antiga ligada aos processos de iniciação. Quando eu digo antiga, assim, até Egito, assim, pra gente não é muito longe, né? Que diz assim, que aquele que não experimentou uma noite de angústia não sabe dar valor ao primeiro raio de sol. Então isso aí, assim, é muito relevante pensar sobre essa frase para compreender o que seja exatamente a questão da angústia, né? Uma outra coisa com relação à angústia é que ela é um impulsionador, ela é um elemento que nos tira da inércia. A angústia nos tira da inércia. A angústia nos tira da inércia. Aquela situação, tipo assim, tá tudo bem, mas tem alguma coisa que eu não sei o que tá certo, tô assim tá meio me incomodando. Alguma coisa está me incomodando. Esse, assim, é um grande resultado, porque quanto mais embrutecida seja a pessoa em termos de idade evolucional, que assim, quanto mais recente ela seja, menos condições ela vai ter de perceber essa necessidade, essa vontade instintiva, ou essa auto-vontade, essa coisa que me move, essa coisa que me faz andar, e que na falta de uma compreensão, a mente concreta, que é a fonte da angústia, ela traduz por um nome, né? Então, primeiro, essa questão que a angústia é um grande aprendizado, porque só com a angústia se consegue dar valor ao sol. Muito interessante isso aí, essa Segunda frase. Coisa, que a angústia, ela é um elemento imprescindível para que se saia da inércia. E há vários tipos de angústias, várias origens, e aí a gente vai conversar sobre isso, né? Você perguntou sobre a etimologia, sobre a origem da palavra angústia, né? Então tem um termo no proto-indo-europeu, A-N-G-H, que é estreito. Tá. Disso derivou angustus. Angustus é estreito em latim. De angustus deriva um adjetivo, angustiae, que é a angústia, que derivou para a gente em português angústia. E a angústia é plural, né? Angústias é assim, em terra, angústia é o desfiladeiro, aquele local onde você vai passar e você vai se sentir constricto, apertado. Sim, apertado, exatamente. Tanto é que eu disse no começo do programa, quem fala que está angustiado sente um aperto no peito, alguma médico, coisa assim. Esse aperto no peito é angústia pré-cordial, é o termo médico, né? Sim. E que pode ser o indicativo de uma questão física para resolver, ou uma questão vital, né? Ou uma questão anímica, mas a gente vai conversar sobre essa possibilidade. Ok. Então, a angústia em terra, ela é o desfiladeiro que vai ter que ser atravessado, que ele é estreito, né?
E em mar é alguma garganta, algum lugar mais perigoso onde você tenha que atravessar e que isso te traga ansiedade, né? Ou seja, derivado da ansiedade e te traga medo, isso que é angústia. Então, a angústia é o local onde eu tenho que atravessar. Às vezes se confunde a angústia com a ansiedade. Exato, é isso que eu ia falar. Mas a ansiedade vem de anxious, e anxious é estar angustiado. Então a ansiedade, ela vem depois da angústia, não vem antes. É importante isso, a ansiedade vem depois da angústia. Quando você diz assim, não, eu estou ansioso, é que você tem experimentado uma angústia não traduzida que se transforma em ansiedade. É a ansiedade que vai te deixar angustiado, e nem você pode estar ansioso e angustiado como se fosse a mesma coisa, são decorrências, isso acontece em linha, né? E acontece assim, quer ver? A angústia, nós vamos entrar, obviamente, na parte oculta do processo para mostrar como é que as coisas em si acontecem, para depois ter aquela expressão no plano físico. Antes de você entrar, deixa eu fazer uma pergunta. Geralmente, as pessoas que angustiadas, vamos dizer, ou que têm angústia com muita frequência, elas vão buscar socorro médico, vão procurar profissionais, psicólogos, psiquiatras, não sei o quê. E essas pessoas são medicadas. Tem, não sei qual é o tipo de remédio, anti-angustiante, não sei, não importa. Essa maquiagem, é uma maquiagem você se medicar contra a angústia? A angústia, ela tem alguma origem, vamos dizer, de algum